E já estamos de volta e agora vamos falar sobre geopolítica também, União Europeia e Mercosul, porque nos próximos dias o Congresso brasileiro deve votar o acordo entre os dois blocos e dentro desse contexto há uma série de entidades do setor agropecuário que defendem salvaguardas do Brasil como uma medida de defesa das exigências fitossanitárias que os países europeus vêm cobrando, vêm fazendo. Um setor que se mostrou incomodado é o setor de lácteos e quem vai contar esses detalhes para a gente é o analista de economia e âncora do CNN Money, Gabriel Monteiro, com quem eu tenho a alegria e o prazer de dividir essa tela para me contar todos esses bastidores. Gabriel, bem-vindo. Muito obrigado, a alegria toda minha, Isadora. Obrigado por me receber aqui no AgroNews. Primeira participação que eu faço por aqui para falar um pouquinho sobre estes ânimos, as expectativas. O acordo Mercosul-União Europeia deve ter vida fácil no Congresso Nacional. Não há grandes oposições para não aprovação, não ratificação deste acordo. Lembramos que votação na Câmara está marcada para o próximo dia 19. Mas uma discussão que vai correr em paralelo é justamente essa sobre salvaguardas. Essa discussão surge de uma rasteira que foi promovida pela Comissão Europeia, nos negociadores tanto brasileiros quanto de todo o Mercosul e até os negociadores europeus. Eles criaram salvaguardas próprias que praticamente inutilizam, incapacitam um acordo em um eventual crescimento abrupto de importações de produtos. Estes crescimentos que não podem superar, em média, durante 3 anos, 5%. A gente sabe que para um mercado que está sendo aberto, com tarifas zeradas, com algumas cotas bastante robustas, crescimento de 5% é muito pouco. E aí criou-se este sentimento no Congresso Nacional de que salvaguardas nossas seriam necessárias para proteger os produtos que aqui serão mais expostos. E aí está a história dos lácteos, do leite e também dos queijos. Eu conversei com a Associação Abra Leite para entender como é que está o ânimo e, claro, como é que eles estão interagindo com os parlamentares para discutir eventuais salvaguardas. A palavra que foi utilizada para descrever o acordo Mercosul-União Europeia foi ameaça. Ameaça ao setor de leites, principalmente aqui no país, que já enfrenta uma concorrência com outros países do Mercosul por conta da entrada de leite barato aqui no nosso mercado e agora vai ter que enfrentar uma concorrência até de mesmo escopo que vai vir da União Europeia, que tem o PAC, o Programa de Agricultura Comum, que incentiva bastante a produção de leites, queijos e outros produtos agrícolas por lá. Então, a associação e os produtores em geral estão com bastante receio, medo do que pode vir a ser este acordo que em cerca de 8 a 10 anos deve reduzir as tarifas a zero para queijos especificamente com uma cota de 30 mil toneladas, para o leite sem grandes restrições. E aí que a gente começa a descobrir quais são as demandas. O setor me diz o seguinte, Isadora, que a produção de leite no Brasil é muito fragmentada, tem baixa produtividade, o custo é alto para produzir, tem pouca técnica, por exemplo, a maioria das culturas tem pouca tecnologia aplicada à produção. E quando a gente compara com outros parceiros, Uruguai e Argentina, os preços por lá já são muito mais baixos. Na Europa, esse problema seria maior, seria talvez da mesma magnitude, impactaria diretamente por aqui. Quais são as sugestões? Espelhar a cota, espelhar a salvaguarda que foi proposta pela União Europeia está em processo de aprovação. O que diz que, em média, durante 3 anos, se as importações subirem 5%, nós poderíamos aplicar uma sanção aqui e brecar os benefícios, interromper os benefícios para produtos, no caso do setor de lácteos, que entram no país. Esta salvaguarda europeia também tem uma questão de preços associada. Quando o produto que vem de fora está em média 5% com um preço menor do que o produto comercializado aqui no Brasil, também é um gatilho para o acionamento dessa salvaguarda. Isso também é proposto, por exemplo, pela CNA, é uma defesa da CNA que nós tenhamos uma salvaguarda parecida com a que temos em processo de aprovação na Europa e também pela Frente Parlamentar do Agronegócio. Então, essa pauta parece ser a mais madura. Para além do setor de lácteos, outros setores que podem ser impactados e podem ser protegidos por uma eventual salvaguarda. Setor de vinhos, cultura nova no Brasil em desenvolvimento nas regiões Sudeste e Sul, que vai enfrentar uma competição bastante árdua com vinhos que vêm da União Europeia, que já são muito mais desenvolvidos, têm mais participação de mercado e podem chegar até mais baratos do que os vinhos produzidos por aqui.
outro setor de azeites. Este também deve estar aí na lista de produtos que devem ser protegidos por estas salvaguardas. Quando a gente olha de uma maneira mais geral, essa discussão ela é pouco madura, tá, Isadora? Não há uma pauta única, não há uma proposta já para ser votada, mas uma salvaguarda em espelho parece ser o caminho mais lógico. Quando a gente olha para outras propostas, há uma proposta da CNA para atualizarmos os mecanismos de proteção para a nossa agricultura por aqui, isso está na mesa também de discussão, e também a proposta de criar mecanismos para combater o acionamento das salvaguardas por parte da União Europeia. Já temos dois caminhos para combater essas salvaguardas. A lei de reciprocidade, que foi aprovada recentemente, se não me engano, no ano passado, e dentro do próprio acordo Mercosul-União Europeia, há uma cláusula de reequilíbrio, que diz que caso algum dos lados cessar os benefícios do acordo, o país-alvo pode devolver na mesma moeda. Mas há um receio entre os agricultores, entre os produtores rurais, de que o Brasil tenha pouca capacidade técnica e até política para acionar um reequilíbrio numa eventual salvaguarda acionada por parte da Europa. Então, são várias as preocupações. Aqui são alguns dos setores que a gente vê mais afetados, mas acredito que essa discussão é que vai tomar os holofotes a partir desta semana, a partir das discussões sobre a aprovação do Acordo Mercosul-União Europeia. Vamos acompanhar, Gabriel, esses detalhes e você trouxe todos os bastidores de alguns setores importantes. Eu também falei com alguns deles na semana passada. A CNA esteve aqui no CNN AgroNews comentando um pouco sobre essa defesa. Vamos ver, né? Vai ficar o Congresso aqui votando e a comitiva presidencial lá na Índia, na Ásia. Vai ser uma semana pós-carnaval de geopolítica. Obrigada pela participação, Gabriel. A gente vai se falando. Valeu.